porque Deus sonha comigo e com você, e estamos sendo preparados. Ouça isso, não é à toa que existe estas várias estações. As várias estações do ano representam muitas vezes as estações da nossa vida. Muitas vezes nós estamos superaquecidos, outras vezes nós estamos aquecendo, outras vezes estamos frios, outras vezes não estamos nem quentes nem frios. Mas Deus espera de mim e de você que nós venhamos estar, mesmo você gostando do inverno, gostando do frio, mas Deus espera que eu e você estejamos aquecidos e brilhando como o sol. Amém? Então eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios. Minha esposa bateu pesado comigo na hora que nós saímos daqui de manhã. Falou assim: você precisa deixar bem claro que você não está falando do Corinthians, você está falando da igreja de Corinto, e que existe o livro de Coríntios, e que qualquer coincidência com Coríntias é mera coincidência. Mas irmãos, o problema não sou eu, né? Eu vou falar da cidade de Corinto e dos problemas que ouviam com os coríntios, não é com os corintianos, é com os coríntios. Beleza, irmãos? Resolvida toda e qualquer dúvida. É porque uma mensagem como essa deveria ser pregada por um corintiano, né? Mas pega um São Paulino, ele acaba se sentindo tentado muitas vezes, mas eu sou só tentado, eu não vou pecar contra os corintianos, viu, irmãos? Mas alegria no meu coração, porque Deus se preocupa. A carta é uma carta pastoral, aonde Paulo, que foi o fundador da igreja de Corinto, nós vemos isso em Atos 18, não há tempo para isso, mas eu quero desafiar você, depois na sua casa, a ler a origem da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela nasce na segunda viagem missionária. Eu vou dar um pouquinho do pano cultural, um pano histórico. Pastor, não vá direto ao assunto. Nem tudo na vida a gente pode ir direto ao assunto. Porque às vezes é como você assistir um filme pelo meio, né? Minha mãe, que gosta disso, que deve estar assistindo, minha mãe começa a ler um livro pelo último capítulo. Aí se ela gostou do último capítulo, aí é que ela começa o livro. Então, mas isso não é o normal, isso não é o ideal. O ideal é que você vá lá, passe pelo prefácio, pelos agradecimentos, pela introdução, aí sim você começa a ler o livro. Mas brasileiro, que é brasileiro, irmãos, eu nem vou perguntar aqui quantos leem agradecimentos, prefácio e introdução. A maioria já vai direto para o capítulo 1. Mas eu não vou fazer assim hoje. Tá bom, irmãos? Nós vamos passar um pouquinho para você entender. Repita comigo: eu sou hoje resultado de uma história. Eu preciso olhar com muita atenção para o meu passado. Repita comigo assim: o meu passado não define o meu futuro, mas o meu passado definiu o meu presente. Você entende isso? O seu passado não define o futuro, mas o que você fez e o que você decidiu, aquilo que você deixou de fazer, definiu como você está hoje. Seu casamento, sua vida profissional, sua vida acadêmica, seu relacionamento com seus filhos. E nós precisamos olhar o nosso passado, o passado da nossa família, para verificar se algumas coisas que ocorreram no nosso passado, no passado da nossa família, se elas estão se reproduzindo em nós. Voltemos para a história de Corinto. Corinto é uma cidade antiga. Os coríntios diziam que eles eram mitologia. Eles eram fundados pelo filho de Zeus. Corinto era o filho de Zeus. Uma cidade muito antiga, banhada por 2 golfos, famosa pelos seus 2 grandes portos. Primeiro porto de Liqueu, e do outro lado de Corinto, o porto de Cencreia. 2 portos famosos na antiguidade e que levaram a cidade de Corinto uma posição financeiramente muito abastada. Corinto, ela era vizinha de Atenas. E quando nós olhamos para o missionário Paulo, apóstolo Paulo, ele define a sua trajetória missionária, e ele vem vindo, sai lá de Antioquia da Síria, vai passando em várias cidades, ele vai para Troade, depois de Troade ele vai para Filipos, de Filipos vai
dá uma puladinha para Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Bereia, e de Bereia ele ouve falar a respeito de Atenas, ele vai para Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele se surpreende. É importante conhecermos por que Paulo não ficou muito tempo em Atenas, a cidade dos grandes epicureus, a cidade de Sócrates, de Aristóteles, a cidade de Péricles, aqueles homens que encheram as grandes bibliotecas de Alexandria e da própria Atenas de grandes livros, livros de grande conhecimento. Em Atenas vemos aonde Paulo vai falar no Areópago. E por que Paulo tem facilidade? Normalmente Paulo fala em uma sinagoga, ele sempre começa a sua atividade missionária em uma sinagoga, mas em Atenas ele não precisou. Por que isso? Porque em Atenas os grandes corifeus, os grandes filósofos, os grandes pensadores, eles iam para lá e faziam os seus belos discursos. E aquilo impressionava, o povo ateniense amava ouvir os discursos daqueles grandes filósofos. A gente olha o livro de Eclesiastes, diz que não há nada novo na terra. Tudo aquilo que já foi um dia. Hoje nós ficamos impressionados com o PNL. Lembra de PNL? Programação Neurolinguística. Nós ficamos impactados com muitos grandes oradores, grandes coaches que reúnem em ginásios e através da sua excelente oratória, eles conseguem levar muitas pessoas aos gritos, aos berros, aos choros, aos prantos, grande explosão de alegria. Mas isso não é nada novo, João Paulo. Isso já ocorria em Atenas. E reuniam-se grandes multidões para ouvir aqueles homens. E eles viviam disso. Eles deixavam lá, não é novo, as pessoas irem lá para a Praça da Sé, coloca lá o seu potinho e começam a tocar e cantar, e as pessoas faziam isso. Isso não é novo, isso já acontecia em Atenas. Depois que eles davam os seus grandes discursos, as pessoas lá e depositavam dinheiro para os filósofos. Só que qual é o problema de Atenas? Para Atenas competia com Alexandria como o centro da cultura daquela época. O ateniense se julgava mais sábio e mais inteligente do que o resto do mundo. E Paulo não conseguiu. Ele teve muita dificuldade, a ponto de falar: estou vazando daqui. Por quê? Porque a coisa mais difícil é você falar com alguém que se sente mais inteligente que você, que sabe mais que você e que não baixa a bola. A coisa mais difícil é você falar com uma pessoa, e o salmista já aponta isso, e o livro de Provérbios chama atenção disso: não seja sábio aos seus próprios olhos. A pior coisa é você conversar com alguém e ele olhar para você com uma cara de deboche. Isso eu já sei. Isso eu não confio. Isso eu não acredito. Nossa, que meninice. Nossa, que infantilidade. Nossa, que coisa louca. E por isso, Paulo fala que os gregos querem a sabedoria. O judeu quer o milagre sobrenatural. E os gregos querem o quê? Os gregos querem um poço de sabedoria. Porque no ano 146 a.C., um cônsul romano chamado Lúcio Múmio, ele foi para lá destruir a cidade de Corinto. Por quê? Porque Corinto, embora tivesse muito recurso e recebesse, e ela era uma cidade rica por causa do comércio, lembra que eu falei dos 2 portos, vinha gente de todos os lugares e faziam de Corinto uma cidade muito rica. Detalhe aqui importante, que não é detalhe: em Corinto havia os 2 famosos templos, um templo de Afrodite para os gregos, e para os romanos Vênus, tá bom? É a mesma deusa para eles. Afrodite, ela era a deusa do amor. Conta-se, os historiadores, há uma divergência, alguns dizem que 1000, outros dizem 10.000, eu fico com os que falam de 1000, mas havia no templo de Afrodite cerca de 1000 prostitutas cultuais. Como que elas adoravam a deusa Afrodita? Elas desciam, porque o templo de Afrodite ficava numa montanha, e elas ficavam lá durante o dia, durante a noite, e quando chegava o finalzinho da tarde, aquelas prostitutas desciam para Corinto, e ali estava cheio dos comerciantes e aqueles que vieram dos navios, das embarcações, e elas ofereciam o corpo delas em troca de dinheiro. E na cabeça daquelas prostitutas cultuais, quando elas estavam tendo relações com os homens, elas estavam adorando a deusa Afrodita. Elas pegavam aquele dinheiro e levavam para a deusa Afrodita.
Não bastasse isso para Corinto, também tinha lá embaixo o templo do deus Apolo. Quem era o deus Apolo? O deus do canto, da música, e também o deus da beleza masculina. E como se adorava o deus Apolo? Quando o homem oferecia toda a sua beleza física a um outro homem. Então nós tínhamos uma mulher representando a beleza feminina, Afrodite, e que estimulava-se a prostituição e a promiscuidade através da mulher, da beleza da mulher, e tínhamos um outro, Apolo, que apontava para a beleza masculina e estimulava o homossexualismo. Isso para você ter ideia de como era Corinto. Eram cheios de recurso, estavam num lugar privilegiado, mas acentuou em Corinto algumas características terríveis do povo de Corinto. Eles eram insubmissos, porque eles tinham recurso e estavam numa posição estratégica como cidade. Levou o povo de Corinto a ser um povo rebelde, um povo que não se submetia a autoridade nenhuma. E quando o Império Romano começou a crescer, o povo de Corinto disse: nós não vamos nos submeter a ninguém. E aí o Império Romano, quando viu isso, eles estão pensando que são quem? Aí vai o cônsul Lúcio Múmio, que vai para lá e queima e destrói a cidade de Corinto. Isso 146 a.C. A cidade é completamente destruída, queimada. Só que no ano 46, o imperador Júlio César manda que a cidade seja reconstruída. Mais de 100 anos depois, a cidade é reconstruída. Detalhe importante: aquele povo havia morrido. Já havia se passado o ano 146 a.C. e agora se passou, estamos no ano 46 depois de Cristo. Toda aquela geração havia se passado. Olha que coisa. Eu não quero entrar em discussões a respeito disso, mas existem algumas pessoas que acreditam em demônios territoriais. E uma das bases que utilizam é justamente o episódio de Corinto. A geração passa, mas os pecados e a corrupção continuam se repetindo. E por isso eles chamam de demônios territoriais, que ficam em determinadas regiões. Isso foi o que levou alguns homens e mulheres de Deus a irem para o Triângulo das Bermudas. Já ouviram falar? Os mais antigos sabem disso. Homens de Deus foram para lá, ungiram e oraram naquele lugar. E nunca mais nenhum navio e nenhum avião, porque todos os aviões que passavam por aquele lugar, eles naufragavam, eles eram destruídos e desapareciam. Mas depois que um grupo de pastores foram lá e oraram e ungiram aquele lugar, nunca mais nenhum demônio destruiu nenhum barco e nenhum avião. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor por isso? Então, o que ocorre na cidade de Corinto? Havia se passado mais de 100 anos, mas os problemas que haviam ocorrido antes começaram a se repetir. Repita comigo assim: eu preciso tomar cuidado para que algumas coisas que ocorreram no passado da minha família, ou até mesmo no meu passado, que eles não se repitam. Eu tenho um Deus que é poderoso para declarar fim e começar a partir de mim uma nova história. Diga assim: o meu Deus, Ele está acima do meu passado e da minha história. E aqueles que creem aplaudam ao Senhor. Glória! Aquilo que destruiu seus avós, seus bisavós, que destruiu o início da sua vida, através de Jesus, Ele é poderoso para começar uma nova história. Ele é o Deus que cria um caminho no meio do deserto. Amém? Isso é importante para nós entendermos o que está acontecendo. Paulo sabia disso. Voltemos agora para aqui. Paulo sabia disso. E ele identificou que na cidade de Corinto haviam leões. Por que leões, irmãos? É aqueles que saem da cinza, Júlio. Minha cidade foi destruída, meu passado foi destruído, mas nós vamos trabalhar e vamos reconstruir. Agora sim, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu tentei pela manhã por 3 vezes, e eu por 3 vezes impedi a minha esposa que ela conseguisse concluir a leitura, mas desta vez eu vou segurar. Como diz o salmista: Senhor, o salmista dizia: põe um guarda na minha boca. Senhor, põe um exército na minha boca. E eu vou deixar minha esposa ler de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Pode ir.
Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Quando, irmãos, ele dá graças a Deus pelos coríntios? Quando ele dá graças a Deus pelos coríntios? Isso não é detalhe. Quando ele dá graças a Deus pelos coríntios, irmãos? Sempre. Vamos parar aqui. Ouça aqui. O que é que estava acontecendo? Você acha que tem fofoqueiro só na comunidade de São Mateus? Não, irmão, já tinha fofoqueiro lá naquela época. Chloe, uma família santa de Deus, mas tinha uma língua grande. E aí o que ocorre? A Bíblia diz no livro de Corinto que a família de Chloe, não só ela, a família inteira de fofoqueiro. Não é quando tem um fofoqueiro, o pior é quando a família inteira é fofoqueira. Foi a família inteira lá avisar para Paulo o que estava acontecendo na cidade de Corinto. E olha o que os fofoqueiros falaram para Paulo. Por que Paulo tem essa admiração gigante por Corinto? E aí quando você lê na sua casa Atos capítulo 18, você vai perceber que foi Paulo, pastor Altair, que gerou a igreja em Corinto. Irmãos, vocês podem falar mal de qualquer pessoa, mas não fale mal dos meus filhos, perto de mim. Porque filho é um negócio que mexe com a gente. É assim ou não é? Os leões e leoas. Você pode falar mal de qualquer um. Pode me xingar, pode me ofender, pode me xingar de corintiano, pode me xingar. É ofensa, mas eu recebo, eu aguento. Agora, não ofenda, não levante sua voz para os meus filhos. Porque ainda que eles estejam errados, saiba falar comigo. Eu vou ouvir, porque eu quero o melhor para eles, mas cuidado como você fala a respeito dos meus filhos. Sabe por quê? Porque são meus filhos. Era assim que Paulo enxergava a igreja de Corinto, irmãos. Eles têm problemas, eles têm dificuldades, mas eu os amo e eu sonho com eles. Quantos são pais aqui? Nós vamos começar um curso de educação de filhos aqui, para quem tem filhos até 12 anos, e depois teremos um outro para quem tem acima de 12 anos, que é uma tarefa ainda mais difícil. Aqueles que têm filhos a partir de 13 anos. Por que isso? Porque filho a gente sonha, filho a gente tem paciência. Vai para a casa de alguém, você tem filho, tendo filho pequeno, vá para a casa de alguém que não tem filho pequeno. Quem tem filho pequeno, deixa, é criança. E quem tem filho pequeno? Quem não tem? Poxa, seu filho é agitado, né? Nossa, como seu filho é elétrico, ele está dizendo assim, na verdade está dizendo, nossa, segura seu filho. Mas ele de forma educada, ele fala, nossa, seu filho, ele é um pouco agitadinho, né? É um pouquinho elétrico, não dá para desligar no off aí o seu filho? É assim. Agora, quando a gente tem filho, vá devagar, porque é meu filho. Vou chamar a atenção dele, vou falar com ele, mas pega leve, porque é meu filho. Eu, como pai, sou duro. Pergunta para meus filhos se eu sou, né? Não, olha sim. Eu sou um pai maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa. Com filho, nós acabamos sendo mais duros. E a gente pode, porque você é pai. Você é mãe. E ninguém ama seu filho como você ama. Viu? Ninguém ama seu filho e sua filha. Por mais pastor que eu seja, João Paulo, eu não amo seus filhos como você e a Shirley amam. Então, está aqui Paulo, olhando para os seus filhos, e ele recebe algumas notícias. Olha alguns probleminhas que estavam ocorrendo com os filhos de Paulo. Tem aí a listagem dos problemas dos filhos de Paulo. Primeiro problema que eles tinham, havia entre eles espírito de divisão. Eu não gosto dele. Seus filhos já brigaram discutindo quem é o melhor. Eu gosto mais da minha mãe. Não, eu gosto mais do meu pai. Eu gosto mais da minha avó. Eu gosto mais do meu avô. E discutindo qual é o canal. Divisão. Já teve problema de divisão na sua casa? Pai, de novo o mesmo canal. Mãe, eu não quero. Então estava lá ocorrendo, havia entre eles espírito de divisão.
Havia incesto, misericórdia, nem vou perguntar aqui se tem incesto aqui, mas vamos lá, havia incesto lá entre eles. Pastor, o que é incesto? Estava ocorrendo lá, tinha um bonitão lá dormindo com a esposa do pai, só isso. Havia entre eles processo entre os irmãos, um levando o outro para a justiça, pagou, não pagou, prometeu o serviço, não fez, deu a palavra, assinou o contrato. Havia esses pepinos lá na igreja de Corinto, havia os fornicários, faziam sexo sem estarem casados, haviam problemas no casamento, havia divórcio, havia ingestão de alimentos oferecidos a ídolos, havia usos e costumes a respeito do véu, a respeito da ceia do Senhor. Eles tinham problema, a ceia era para adorar a Deus, eles iam lá para comer, só para comer, para matar a fome. Eles tinham problema com dons espirituais e com ressurreição de mortos. Resumindo, eles tinham tudo o que não prestava, mas eram filhos. Filho, eu recebo o coração de pai. Ouça aqui, repita comigo: Deus não me olha como eu estou, Deus me olha como eu estarei. Você entende o que eu estou dizendo? Deus não olha para o seu estado atual, Deus olha, e por isso Ele escreveu: aquele que começou em vós uma boa obra, Ele é fiel para completá-la. Deus está trabalhando na sua vida. As pessoas podem te enxergar como alguém cheio de imperfeições, mas Deus está enxergando você santo, puro e cheio da presença dEle. Vamos aplaudir o nosso Pai. Misericórdia, irmãos, graças a Deus não sou pai de vocês, mas vamos lá, estou brincando. Deixa eu dizer uma coisa. O diabo grita nos ouvidos de anjos, de arcanjos, de querubins e de serafins, dizendo: é deles? É por causa deles que você morreu? É por causa deles? Jesus se levanta do seu trono, disse: dei tudo o que eu tinha, porque eu os gerei, eu os amei, e eles são meus para toda a eternidade. Então quero que você aplauda com gratidão de verdade e dê um grito de glória a Deus. Aleluia! Amém. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, irmãos. Ainda tem um monte de coisa que precisa ser trabalhada na nossa vida, a nossa história, ainda tem muita coisa ruim que precisa ser removida, mas Deus já olha para mim e diz: eu te amei, eu te escolhi, tu és meu filho e serás aquele que vai habitar comigo para toda a eternidade. Isso precisa encher o meu e o seu coração, amém? Mas agora vamos para o tema desta noite. Introdução passada. Agora vamos lá. Por que o tema cuidando de leões? Porque quando Paulo olha para a cidade de Roma, ele enxerga ali um monte de leões. Mas leão, para ser leão, primeiro precisou ser gatinho. Dá uma olhada para o seu irmão para ver se ele tem cara de leão ou de gatinho. Irmão, pastor, não tem nem gatinho, nem gatinha, nem leão, ele está com cara de bode. Não, irmão, bode não, bode eu já preguei outro dia. Hoje não. Hoje, ou nós somos leões, ou nós somos gatinhos. Todo leão, um dia já foi gatinho. Beleza? Faz parte. O que não pode é passar dos 5 anos, 10 anos, você continuar como gatinho. Deus quer olhar para mim e para você e enxergar em nós leões. Amém? Então vou fazer uma perguntinha assim: quantos são gatinhos aqui? Aonde estão os gatinhos? Aí o que você vai responder? Aqui não, aqui tem leão. Amém? Amém, irmãos? Agora, se você for gatinho, na hora que eu vou falar assim: aonde estão os gatinhos? Você vai falar assim: miau. Eu vou dar um miau na sua orelha, porque eu enxergo vocês como leões. Amém, irmãos? Fora gatinho, leões. Então a hora que eu perguntar aonde estão os gatinhos, você vai repetir e gritar o quê? Não, aqui tem leões. Aí leão e leoa, tá bom, irmãos? Vamos lá. Aonde estão os gatinhos? Tá melhor que de manhã. Mas leão, quando vai rugir, irmãos, os meus cachorros, eles não latem deitado, sentado. Não, meus cachorros fazem a festa, irmãos. Meus cachorros ficam de pé. Vai em casa um dia sem eu estar para você ver o que eles vão fazer com você se eles vão ficar assim, uau, uau.
Uau. Não, meu irmão, meus cachorros vão à sua caça, né? Vão à sua caça. Então, a hora que eu perguntar aonde estão os gatinhos, você vai gritar, você vai ficar de pé. Aqui não, aqui tem leões. Amém? Aonde estão os gatinhos? Bem, pensar tá bom, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Olhe para mim. Eu e você decidimos como nós vamos enfrentar o nosso passado e as adversidades da vida. Se você vai enfrentar como um gatinho, céu, vida, azar, difícil. Meus cachorrinhos, irmãos, quando eu era pititico, quando chegaram, eles acabaram com o meu sofá. Tive que trocar, colocar fogo, mudar o fogo do meu sofá. Eles acabaram com as pernas das cadeiras da minha casa. Eles acabaram com a minha mesa. E qual era a minha reação? Eu olhava aquilo e ficava nervoso, mas na hora de gritar com eles, eu lembrava que eram os meus cachorrinhos. Eu ficava nervoso, irmãos. Mas quando eu ia brigar com eles, a carinha deles era... porque eles achavam que tinham me agradado. Eles fizeram um monte de coisa que eu não queria. Uma vez eu vi, eles tinham comido um tênis que eu tinha acabado de ganhar, meu tênis novo. E quando eu fui gritar com o Nick e com a Luna, eles estavam lá. Aí você acha que eu gritei com eles? Não gritei. Por quê? Porque eram meus cachorrinhos. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente é filhotinho, a gente faz um monte de besteira. Mas à medida, hoje, meus cachorros não comem mais, graças a Deus. Meus tênis. Eles não pulam mais no varal para destruir as roupas da minha esposa. Eles não destroem mais as minhas cadeiras. Por quê? Porque eles cresceram e aprenderam. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu e você precisamos deixar de ser gatinhos para as adversidades da vida e começarmos a rugir como leões e viver como leões, porque Deus olhou para mim e para você, enviou a palavra dele para o meu e para o seu coração, para que nós cresçamos como leões. E leões são aqueles que reinam sobre todas as adversidades. E eu quero ouvir um aplauso dos leões. Aleluia! Glória! Vamos lá, pastor. Quais as características de leões? E eu quero que você faça um raio-x a respeito de características de um leão. Porque existem características boas de leão, mas existem características que não são boas. Repita comigo: leões possuem características, algumas boas e algumas ruins. E eu gostaria que você estivesse sentado do lado de alguém que seja ou sua esposa ou um amigo seu. Porque tem características, irmãos, que a gente não faz raio-x, a gente não quer enxergar. Aí às vezes a gente precisa que alguém de fora enxergue. Como Chloe precisou ir lá dizer: Paulo, a coisa está pegando lá e eles não percebem. Então se você está do lado da sua esposa, do lado do seu amigo, você perceber que uma das características que eu mencionei aqui, ele tem ou ela tem, aí você dá um beliscão, ou com muito amor, sem ninguém perceber, você dá um chutinho assim, vai assim: onde você está falando de você? Amém? Vamos lá! Características de leões. Primeiro vamos começar com as ruins. Primeira, eles são questionadores na frente dos outros. Mas sempre questiona: mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas tem que ser mesmo? Mas você acha que é a hora disso? Você está certo? São questionadores. Tem algum questionador aí do seu lado? Outra coisa, leões não gostam de receber ordens, eles gostam de dar ordens. Mas receber eles não gostam, mas gosta de dar uma ordem. Vai lá, pega, tira, põe, arruma. Agora dá ordem para leão, para você ver. Mostra até as presinhas lá, ó. Olha lá, possuem dificuldades em realizar algo que não gostam e não concordam. Mas eu não gosto de lavar louça. Mas eu não gosto de fazer isso. Mas eu não gosto, porque leão não gosta de fazer aquilo que ele não gosta e que ele não concorda. Leões são rebeldes e desleais à liderança estabelecida. Não, um dia eu vou ser leão também. Eu vou tirar esse leão do lugar. Eu preciso estar. Seria eu que tinha que estar no lugar daquele. Quinta, seguem um caminho perigoso de desobediência. Alguns leões são desobedientes. Sexto,
duros e inflexíveis em suas posições e julgamentos. Não vou mudar, eu não concordo, eu sempre fiz assim. Ele é duro, duro com os outros, mas não é duro com ele. Mas ele é duro com os outros. Não percebem que suas palavras machucam e ferem os outros. Leão não percebe, irmãos, que ele está rugindo e ele está machucando outras pessoas. Que mais? Não percebem que suas palavras machucam. 8. Apontam o erro de muitos, mas não gostam de ser corrigidos nos seus erros. Leão, está errado aquilo, não deveria. Começou atrasado, olha, não deveria. Mas apontam o erro de um leão para você ver como que ele vai fazer. 9. Eles nunca estão totalmente satisfeitos. E aí, gostou da jantinha que eu fiz, preparei. Eu gostei da janta, sim, mas pena que não tem um pudim. Acabou com a janta. A mulher preparou, organizou, passou o dia inteiro cozinhando. Eu já fiz isso, irmãos. Minha esposa passou o dia, hoje eu vou fazer um jantarzinho especial para ele. Aí eu cheguei e comi, e eu falei, nossa! E ela olhando com aquele olharzinho de leoa, apaixonada, ela assim, e aí, você gostou? Falei, gostei, mas aí eu agi igual gatinho, irmãos. Eu gostei, mas tem sobremesa? Acabei com a minha noite, irmãos. Acabou ali. Ela já levantou, começou a chorar. Falei, mas amor, eu só perguntei se tinha pudim, se tinha doce, só isso. Eu não falei nada. Mas leão, característica de leão, nunca está totalmente satisfeito, sempre está faltando alguma coisa. Conhece gente assim, irmãos? Vamos lá, dizem que não gostam de receber elogios, mas na verdade gostam e gostam muito de elogios. 11, usam muito frases como, está tudo dentro do controle, a casa está caindo, está tudo dentro do controle, está tudo saindo como planejado, o circo está pegando fogo, mas está saindo tudo dentro do planejado. Ai Senhor, o que eu vou fazer? Mas eles têm que, ali, né, a imagem de leão. O importante é vencer e conquistar, mesmo que outros sofram. Cuidado com vendedores. O importante é que eu vendeu falando a coisa mentirosa, vendeu enganando, mas o importante é que eu bati a minha meta. Cuidado, leões. São influenciadores. Cuidado, porque leões, para onde você vai e o que você faz, leões, cuidado com aquilo que vocês postam. Porque tem gente postando, vocês são influenciadores, um monte de gente vai começar a querer ir naquele lugar ou assistir aquilo que você está assistindo e indo. Leões são influenciadores. 14, leões amam disputas para mostrar que são melhores que os outros. Seu carro estava bom, até o seu vizinho comprar um carro mais novo que o seu. Sua casa estava boa, seu sapato estava lindo, tudo estava lindo, até que você viu alguém que tem algo mais bonito que o seu. Leões gostam de disputar quem tem a coisa melhor. 15, ficam sempre se comparando com outros. 16, gostam de armar barraco. Aqui tem barraqueiro, irmãos? Tem gente, irmãos, o que é? O que fizeram com você? Deixa que eu vou resolver essas paradas. Deixa comigo que ninguém vai fazer isso com você, não. Tem gente que gosta de correr atrás de barraco e de uma briga, irmãos. 17, não aceitam ser humilhados ou levar desaforo para casa. Sou crente, mas não sou bobo, não. Você vai ver o que é bom para tosse. É frase de leão. Cuidado, leões. 18, nunca dizem eu errei, me perdoe. Eles usam uma frase, tem muita gente pior do que eu. 19, são impulsivos e precipitados no agir. E 20, justificam todos os seus erros. Você errou? Não, mas deixa eu explicar por que eu fiz aquilo. Não, mas você errou? Não, mas deixa eu explicar por que eu disse aquilo. Não, mas você errou? Não, deixa eu explicar. Ele sempre tem uma explicação e uma justificativa dos seus erros. Tem leão pertinho de você? Tem leão pertinho de você aí? Tá cheio de leão. Agora, coisas boas nos leões, eles são proativos. Quando eles vêm, eles vão para a luta. Eles vão, não precisa ninguém pedir. O leão já vai e faz. Outra característica boa de leão, não tem medo de adversidades ou surpresas. Sei lá, estou com medo, mas eu vou.
Porque os leões, irmãos, eles não têm medo de adversidade e surpresas. E se der errado, mas eu fiz. Característica de leão. 23ª, leão normalmente é corajoso e não foge de luta. O que é preciso? Nós vamos à luta, nós vamos trabalhar, nós vamos conseguir. Eles são corajosos e lutam. 24º, são lutadores e pagam o preço da conquista. Quanto que vai precisar? Quanto que vai precisar de empenho? Eu vou lá, eu vou acordar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou estudar, eu vou. Lutadores, são influenciadores, agora para o bem. 26º, atentos a tudo que está acontecendo. Você pensa que não, ele tem a carinha assim, mas ele está sabendo tudo que está acontecendo em todos os cantos, em toda a área. 27º, desejam novas conquistas e avanços. 28º, fazem planos e definem estratégias com objetivos. 29º, são visionários e sonhadores. 30º, gostam de inovações e novos modelos. E 31º, ficam atentos a oportunidades, todas as oportunidades. Aqui tem gatinho ou leão? Aqui tem gatinho ou leões? Agora, rapidinho aqui para ganhar tempo. Conselhos, 12 conselhos para leões. Anota aí, porque eu não sei se eu vou colocar no boletim. E de manhã nós tivemos problema na internet, não sei se agora. De manhã, infelizmente, não tivemos culto gravado. E agora está funcionando aí, pessoal de casa, está todo mundo aí, maravilha. 12 conselhos para leões. Está aí preparado para anotar? Primeiro conselho para leões. Porque não basta, repita comigo, não basta ser leão. Porque existem 2 tipos de leões. Primeiro tipo de leão, o leão lobo. Judas era um leão lobo. Dos 12, ele era o mais inteligente, o mais preparado e o mais capaz. Não sei quantos conhecem a história de Augusto Cury. Augusto Cury se converteu estudando um pouco das características de Jesus e dos seus 12 discípulos. E o que mais impressionou Augusto Cury foi Judas. Ele era o mais inteligente, o mais capaz e o mais preparado. Repita comigo, não basta ser leão. Eu preciso também do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, o meu leão pode se transformar um lobo. Mas quando eu tenho, repita, mas quando eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida, o leão também tem coração de ovelha. E aí está a foto, irmãos. Nós temos o leão da tribo de Judá está entre nós. Deus levantou uma geração de leões lá em Gênesis. Crescei, multiplicai e dominai a terra. Repita comigo, Deus sonha com leões. E por isso eu nasci com DNA de leão, DNA de conquista, de avanço e de luta. Por isso eu sou um leão. Agora, se o leão não estiver debaixo do domínio do Espírito Santo, toda a força do homem. Corinto era uma cidade de leões, mas Corinto foi destruída por 2 vezes, porque eles tinham uma força do homem, mas perderam a dependência de Deus. E nós vamos estudar isto no decorrer do ano. Beleza? Então nós temos, olha lá que foto bonitinha que eu achei lá. Não seja um leão lobo. Tem leão, tem força, tem habilidades, mas tem um lobo lá que destrói. Agora nós somos leões cordeiros. Nós temos o leão dentro de nós, características de leão, mas nós temos um coração de ovelha debaixo da submissão do Espírito Santo. Amém? Primeiro conselho: cuidado para que sua força não se torne sua maior fraqueza. Repita comigo, eu preciso tomar cuidado para que a minha força não se torne a minha maior fraqueza. Os atenienses experimentaram isso, os coríntios experimentaram isso, e Sansão, o que destruiu Sansão? A sua própria força. Então cuidado para que a sua força não se torne a sua maior fraqueza. Sua inteligência, suas habilidades, seu poder de negociação podem ser a sua maior fraqueza. Segundo conselho, busquem um coração ensinável e cuidado com suas palavras. Salmo 25 diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Salmo 141 diz: Senhor, põe um guarda na minha boca. Eu não tenho orado, põe um guarda, irmãos. Eu tenho orado, põe um exército na minha boca. Porque às vezes a gente se precipita em falar, a gente grita quando não poderia gritar, fala quando não poderia falar.
Se o salmista disse, põe um guarda, eu tenho orado dizendo, Senhor, põe um exército na minha boca, para eu não falar algo que eu me arrependa depois. Então, eu e você precisamos de um coração ensinável, é a ovelha, e Senhor, fala que o teu servo ouve, ensina-me os teus caminhos, e andarei na tua luz. Terceiro conselho, cuidado com bons pregadores, cantores e mentores. Nós estamos na onda aí, irmãos. Algumas pessoas até comentam comigo, pastor, agora eu estou debaixo da mentoria de não sei quem, eu estou debaixo agora da mentoria, irmãos, eu tenho nojo disso, porque são enganadores. Como que eu estou debaixo de uma mentoria de alguém que não conhece minha casa, não conhece minha família, não sabe quem eu sou, não conhece minha história? Que é melhor mentoria do que uma célula? Todo mundo sabe quem é você, sabe não só suas virtudes, mas sabe seus defeitos também. Mentor que é mentor sabe onde você mora, conhece seus defeitos, mas conhece também suas qualidades, sonha com você, chora com você. Aí a gente pega alguém que não sabe nada da gente, só sabe do dinheiro que a gente tem. Para com isso, isso já é antigo, não é nada novo, irmãos, não é nada novo. Como que Aristóteles sobrevivia, como que Sócrates sobrevivia, como que Péricles sobrevivia, porque ia lá um bando de gente, que Péricles só queria o dinheiro deles, e alimentava eles com palavras bonitas e de conhecimento, e por isso Paulo diz aqui, eu não venho com conhecimento humano, mas eu venho com a loucura de Cristo, para pregar para vocês, porque o evangelho que nós pregamos, irmãos, é loucura para um monte de gente. Nós estamos pregando aqui, que Deus não aprova aquilo que Afrodite aprovava, que era prostituição. O lesbianismo continua sendo pecado. Apolo estimulava o homossexualismo, e nós estamos aqui pregando que o homossexualismo continua sendo pecado. Mas sabe o que ocorre? É mais gostoso nós ouvirmos palavras que falam a respeito só de coisas boas. A gente gosta de Sócrates, irmãos, a gente gosta de Platão, e a gente gosta desses homens que falam coisas muito lindas na internet, que não agridem e não confrontam, e não levam a gente a dizer, pequei, Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda a nunca mais fazer isto, Senhor eu me arrependo dos meus pecados. Mas sabe o que ocorre, irmãos? A gente prefere ouvir pessoas que dizem que você é bonitinho, que você é cheirosinho, o mundo vai mudar. Não adianta, irmãos. Quer um país mais culto do que o Japão, quer um país que tenha mais o saneamento básico do que o Japão, que tenha melhores asfaltos, que tenha melhor segurança que o Japão, mas se os japoneses não se arrependerem, vão tudo para o quinto dos infernos. Tem inteligência, tem casa boa, tem carro bom, não tem bandido lá, os que tem nós é que importamos para lá, exportamos para lá, né? Eu estava numa igreja americana, e aí eles tinham lá, né, igual a gente aqui, que nós começamos a esse cafezinho que tem, né, aí, só que lá, irmãos, um monte de nuggets, um monte de sonho, um monte de coisa, parecia uma doceria, o balcão deles. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa meu, se a gente colocar uma mesa dessa, tinha refrigerante, tinha suco, e não tinha muvuca na mesa. Aí eu peguei e falei, uma mesa dessa lá no Brasil, não dá para fazer uma mesa dessa lá no Brasil, ia ser uma muvuqueira louca. Aí, de repente, enquanto eu estava conversando com o pastor que me explicava, de repente começou uma muvuca na mesa, e um monte de gente pegando um monte de coisa e colocando na bolsa. Aí nós olhamos de longe. Aí eu peguei e falei, tá vendo, ó, tem americano fazendo marmitinha também, lá, ó, tudo colocando dentro da bolsa, tudo colocando aqui, ó, enchendo a mão de biscoito, de doce, de sonho. Falei, não deve ser americano. Falei, lá, ó, tudo cara de americano. Ele fez questão de me levar até lá. Aí ele perguntou, de onde vocês são? Aí eu falei assim, nós somos do Brasil, somos brasileiros. Eu perguntei qual é o time deles. Brincadeira, não perguntei só para provocar vocês. Mas só para provocar. Mas o que eu estou querendo colocar aqui, irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que nos impressiona, irmãos. Ande com gente que fala a verdade, que você não gosta de ouvir, mas precisa ouvir. Quarto conselho, cuidado com aqueles que buscam títulos e aplausos e reconhecimento.
Irmãos, essa semana eu fui no velório do pai do meu querido Marcos Cabral. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensem em um cara que saiu arrebentado de um velório. Fui eu. Arrebentado de um velório. Porque eu tive inveja daquele homem. Eu tive inveja. Quantos filhos? 6 filhos. Quantos netos? 12 netos. Quantos bisnetos? 10 bisnetos. Irmãos, eu cheguei lá, aí a pastora me procurou, falou: senhor, vai dar uma palavrinha? Eu falei: não, querido, eu vim por consideração à família, eles são amados, especiais para mim, mas não, falei: então eu vou colocar o senhor para orar no final, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Então, nós vamos fazer um culto de 1h30. Eu falei: o quê? Um culto de 1h30 no velório? Eu falei: normalmente eu estou acostumado com 15 minutos, né? Não, 1h30. Eu falei: nossa, tá bom, né? Que comece o culto então. Irmãos do céu, quando começou aquele culto, eles acabaram comigo. Vinha um filho, ou um neto, ou uma filha, ou um bisneto, e abria a boca para falar do avô, do bisavô, ou do pai. Irmãos do céu, tem apóstolo que não vai ter aquilo que eu vi e ouvi no velório daquele homem. Ele morreu com o título de Irmão Daniel. Você não tem noção, quem estava lá sabe, o que eu ouvi a respeito do testemunho de vida daquele homem. Vinha um e falava, e depois vinham os outros, nada diferente também. Irmãos, que coisa louca, o testemunho. E quando eles começaram a cantar, o céu abriu. Eu pensei que o Daniel ia ressuscitar, porque que negócio louco, uma atmosfera da glória de Deus, irmãos. Agora nós estamos vivendo numa época onde um monte de projeto de apostila se intitula apóstolo, entendeu? E aí você vai ver a casa está destruída, a família destruída, os filhos destruídos, mas o cara é apóstolo, o cara é o patriarca, o cara é o bispo. Vai olhar o que os filhos falam a respeito, vai olhar o que a família fala a respeito. Irmãos do céu, como nós precisamos deixar essa meninice, infantilidade, de ficar correndo atrás de título, que agrada os homens, que massageia o coração do homem, como nós vamos correr atrás daquilo que agrada o coração de Deus. É uma família de piedosos. Quinto conselho, enquanto a banda sobe: ouça e aceite correções. Irmãos, Leão não gosta de correção, mas eu e você precisamos. Olha para mim aqui, esquece eles aqui. Eu cuido de pastores hoje, irmãos. Pensa em uma raça que não gosta de ser corrigido. Corrige todo mundo, mas vai corrigir um pastor para você ver. Como eu e você precisamos ter um coração que está aberto à correção. Aonde eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar? Como eu e você precisamos, irmãos, ouvir e aceitar correções. Sexta coisa, seu jeito não é o único jeito certo. Às vezes as pessoas falam algo para você: não é assim. Quem diz que o seu jeito é o único jeito certo, Rafa? Tem outras pessoas que vão fazer de uma forma diferente da sua. E quem diz que o seu jeito é o único? Não estou dizendo que o seu jeito é errado, mas pode haver outros jeitos de fazer que sejam certos também. Sétimo, cuidado com os 3 Ds: divergência, diversidade e distanciamento. Somos diferentes, temos diversidade, mas a gente não pode ficar distante um do outro. Oitavo conselho: nunca deixe o amor se tornar ódio. Irmãos do céu, namorados que viraram inimigos, marido e mulher que virou inimigo. As pessoas, eu já tive irmãos que saíram daqui. Se você um dia sair daqui, não se torne meu inimigo. Eu quero o melhor para você. Se tem alguém que vai torcer, orar para que você vá bem, não precisa sair daqui e se tornar meu inimigo. Existem um monte, irmãos, casamento. Tem casamento, irmãos, de ímpio, que dá um banho num monte de casamento de crente. Eu conheço, irmãos, amigos meus, fui padrinho de casamento, estava lá, fui testemunha de divórcio. Imagina para mim a dor
de ser testemunha na hora do divórcio. Mas o ímpio, chegando para mim, eu sabia das presepadas da esposa. Falei, seus filhos sabem disso? Nunca saberão através de mim. O ímpio, nunca saberão do que ela fez através de mim, porque é a mãe deles. Aí a gente pega muitas vezes no meio da igreja, irmãos, que o marido que se separou, a esposa, faz questão de abrir a boca para destruir a imagem e a reputação do outro. Que é isso? Não permita que o amor se transforme em ódio. Nona coisa, cuidado com a agressividade na tonalidade das palavras. Alguns de nós, irmãos, estamos gritando quando não precisava gritar. Fale, oriente. Hoje é chamado de crime. Falamos de manhã. Crime o quê? Assédio moral. Crime psicológico. Cuidado com isso. Não abandone gatinhos. 10º conselho, não abandone gatinhos. Tem gente que é infantil ainda, mas não desista dos gatinhos. Um dia eles se tornarão leões. Paulo sonhava com a igreja de Corinto, irmãos. Não abandone aqueles que estão ainda sendo infantis, mas um dia vão crescer e se tornar maduros. 11º conselho, não desonre seus pais espirituais e seus líderes. Tem gente aqui que veio de outras igrejas, de outras comunidades. Nunca fale mal dos seus antigos pastores e antigos líderes. Nunca desonre seu pai e sua mãe. Nunca fale mal da empresa onde você trabalhou. Você trabalhou lá, Deus usou aquela empresa para enviar recurso para você. Que os outros falem mal, mas você não. Guarde sua boca. Os outros podem falar, mas você não. Guarde o respeito e a honra. Os Coríntios, nós vamos estudar a respeito disso. E por último, não retornem às práticas antigas. Cuidado, porque os Coríntios, 100 e poucos anos depois, foram destruídos por causa dos mesmos motivos que haviam sido destruídos anteriormente. Cuidado em não assistir aquilo que você assistia no passado. Cuidado para não voltar a falar como falava no passado, a usar o que você usava no passado, gritar como gritava, frequentar lugares que você frequentava no seu passado. Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida, mas eu e você precisamos nos levantar como leões e não aceitar que a vida antiga se manifeste novamente na nossa vida. Nós precisamos experimentar o novo de Deus. Põe as suas duas mãos sentados no coração. Sentados no coração, né? Sentados, ponham as mãos no coração. Enquanto eu preparava esta mensagem em casa, eu me lembrei dessa música. E olhe para mim, mãos no coração, mas olhe para mim. E da mesma forma que eu fiz de manhã, eu vou repetir agora. Nós não vamos ter um tempo de oração de sapatinho de fogo, que eu amo, mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu aprendi esta música, irmãos, quando era criança. Eu tenho aprendido deles que o lugar de ser leão é dentro da minha casa, fechado no secreto do meu quarto. Que eu aprendi que lá no secreto do meu quarto é aonde a pomba representada na imagem, aonde o Espírito Santo vem e diz: menos, mais, cale-se, corra, pare de correr, sente-se, levante-se. Como eu e você, irmãos, precisamos ser dirigidos e controlados pelo Espírito Santo. Não adianta esses 12 conselhos que eu dei, se você não ouvir o Espírito Santo, que fala comigo e com você. Deus sonha comigo e com você, mas como eu e você precisamos ouvir o Espírito Santo. Mais do que ouvir mentores, mais do que ouvir apóstolos e bispos, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador.
E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.